Beleza, justamente isso. Assim, o que o Jordan falou é importante, né? Por exemplo, ele citou o exemplo das disciplinas, que quando a gente vai iniciar um semestre, a gente planeja, né, a gente cria lá o plano de disciplina. Então, eu vou citar meu exemplo, né, que eu gosto de fazer. De planejamento, o que eu faço? Eu pego um documento, eu crio um documento lá virtual, um doc, onde eu coloco tudo que eu vou realizar sobre aquela disciplina. Eu estou dando o exemplo do que ele falou, né, do plano de disciplina. Então eu coloco lá, por exemplo, se vocês olharem lá a disciplina Projeto Integrador, vocês vão ter os dias das aulas. Então eu coloco os dias, todos os dias, e coloco o que vai ser realizado naquele dia, seja a tarefa, a execução, o que eu vou fazer ali. Então isso é planejar, gente. Você está dizendo, ó, eu quero fazer isso aqui. Mas como o Jordan falou, nem sempre o que você planejou vai dar certo. E aí você tem que readaptar, tá? E é o que vocês vão fazer no projeto de vocês. Inicialmente vocês vão pensar uma coisa, né? Vocês vão ter uma solução que vocês pensaram, mas nem sempre isso vai ser a solução, realmente. Professor, tem problema de readaptar? Não, sem problema nenhum, tá? Por isso que a gente planeja. O planejamento ele te dá um norte, né? Como foi falado aqui. Então te ajuda a organizar as ideias, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, quando eu faço o meu plano de disciplina, eu monto um documento, toda disciplina eu crio esse doc, né, onde eu coloco todos os dias das aulas, coloco, por exemplo, a ementa do curso de vocês, o objetivo, a referência, e coloco todas as aulas por data. Isso é algo que eu aprendi a fazer em outra instituição, né? Então a gente fazia muito isso, e aí eu procuro fazer esse planejamento. Me ajuda a organizar, me ajuda a preparar as ideias e tudo mais. E aí, obviamente, a gente vai fazer isso também para o projeto integrador de vocês, tá? Oriento vocês por equipe, né, quando a gente definir as equipes, a determinar metas para cada um da equipe, né, para cada integrante da equipe, dizendo, ó, fulano, você fica com isso, Beltrano, você fica com aquilo. Olha, Ciclano, você tenta pesquisar isso. E aí você vai planejando, né, algo para te chegar na tua meta, no teu objetivo, ok? Bem, isso aqui eu peguei lá da instrução normativa, tá? Tem algo que fala lá sobre planejamento, né, no âmbito do colegiado, né? E aí compete a gente aqui do colegiado do curso, né? Já pode até me ajudar aí, que são as seguintes ações. Isso está lá no projeto, na instrução normativa. Primeiro, definição dos temas para cada curso, série, turma para o projeto. Isso está lá na instrução, tá, gente? Então, como eu citei para vocês, no projeto integrador anterior, através do colegiado, a gente chegou num tema específico e aí propusemos esse tema à turma, tá? Segundo, definição das componentes curriculares, disciplinas, né, que vão integrar o projeto de vocês. E aí, Jorge, tu pode até me ajudar nessa parte, a gente discutiu que iria tratar também disciplinas do cunho geral, né? Para o que os alunos entendam é que no projeto integrador eles vão articular as disciplinas que eles trabalharam ou estão trabalhando, né? Estão trabalhando a questão teórica e prática para integralizar o projeto deles na instrução normativa se fala aí das disciplinas de cunho geral e cunho técnico, né? Como tu falou, a gente ainda não definiu esses professores da formação geral, mas nada impede dos alunos se aproximar dos professores e, por exemplo, professor de português, professor de história, geografia, matemática e física, se eles quiserem utilizar no projeto, nada impede de propor isso também no projeto de vocês, tá, gente? Terceiro item, escolha dos professores orientadores de acordo com as disciplinas que participarão de forma interdisciplinar do PI. Aí que se enquadra os professores que vocês estão tendo aula, os que já tiveram também, né? Eu quero usar uma disciplina específica para resolver um dos problemas do meu projeto integrador. Então você entra em contato com o professor
professor, eu estou com esse tema, problema, e eu preciso de algo da tua disciplina, então se você puder me orientar aqui, né? Além da gente que está aqui como orientador, né? Eu, o próprio Joelden, né? Para auxiliar, orientar vocês. Ok, gente? Então, passando para a execução. A execução é a parte que eu acho mais legal, porque é a fase que você vai realmente colocar a mão na massa, é a prática, tá? Então, planejou, desenvolveu as tarefas, né, planejadas, agora você vai executar. Então, você vai desenvolver. Como eu falei, gente, o projeto ele tem um ciclo de vida, você vai determinar um início e fim, então tem prazos, tá? A execução, você tem que pensar nesses prazos. Você vai ter um custo, você vai ter um prazo. Então, cuidado para você não se atropelar nesses prazos, tá? Se você definiu no teu planejamento que você tem que pesquisar um tema em uma semana, tentem fazer isso em uma semana ou menos, para você ganhar tempo, né? Justamente para você alcançar aí a tua meta, tá? Então, como eu falei, a execução é a parte do desenvolvimento, né? Então, é a parte que você vai efetivamente começar a executar, desenvolver o teu projeto. E um negócio interessante da execução é que você vai executando e sempre você vai comparar com o que você planejou. Pô, será que eu planejei está dando certo o que eu estou executando? Ah, não deu certo. Não tem problema, como eu falei para vocês. Vamos realimentar o nosso planejamento, vamos refazer ele para justamente adaptar a nossa execução. Tá? Então é algo que vai interagir aí, planejamento e execução. A execução vai manter o teu trabalho, o teu projeto no rumo do que você quer chegar, na tua meta, no teu produto final, dentro do prazo e dos custos que você determinar. Tá? Bem, eu costumo, nesse momento da execução, mostrar para os alunos alguns exemplos práticos. Por exemplo, como a gente definiu o tema, problema, tecnologias de acesso, o Joel citou alguma coisa aí, eu pego, por exemplo, uma ou duas aulas para mostrar alguns exemplos de tecnologias de acesso, que é onde vocês podem utilizar para desenvolver, executar o projeto integrador de vocês. Então, por exemplo, teve uma equipe que queria desenvolver a comunicação de forma segura entre o campus Belém, né, que é o campus onde vocês estudam, e a reitoria, que fica situado lá na João Paulo, na 1º de dezembro. Né? Então eles queriam, a ideia deles qual era? Professor, a gente pensou em fazer um sistema de comunicação seguro entre campus Belém e reitoria. Como é que a gente pode fazer isso? Então isso é uma área do desenvolvimento do projeto, a execução deles, né? E aí eu mostrei várias tecnologias de acesso para eles. Dentre eles eu mostrei tecnologias de rede de computadores que trabalham em segurança, por exemplo, sistema de redes virtuais, onde eu mostrei um exemplo prático, né, como é que a gente cria uma VPN, uma rede virtual privada, onde eles poderiam utilizar na execução do projeto deles, no desenvolvimento do projeto deles. Tá? E aí é legal porque, dependendo do tempo, do custo, do prazo que você determinou, você pode mostrar isso. Né? Lógico, gente, para contextualizar isso num artigo vai ser mais complicado, porque, como eu falei, o artigo ele é um documento curto, né? Mas mesmo assim você consegue, aquilo que você fez na prática, tentar sintetizar e levar lá para o texto. Tá? E eles conseguiram fazer, essa equipe conseguiu fazer. Assim, em resumo, para vocês entenderem, o objetivo deles, a execução deles, o desenvolvimento deles, era criar uma tecnologia de acesso segura entre Campus Belém e reitoria. Tá? Então essa era a meta deles. Eles queriam ver como é que isso funcionava na prática. Então eu mostrei uma aplicação de tecnologia de acesso na prática para eles visualizarem e entender aquilo. E, obviamente, eles entenderam e depois contextualizaram isso no projeto integrador deles. Ou seja, eles pegaram aquela execução e levaram para o documento, né, contextualizando aquilo. Ok? Então, para vocês entenderem, a execução é algo que você vai meter a mão na massa. Tá? Por exemplo, a outra equipe que eu falei para vocês, eles queriam desenvolver um projeto de rádio enlace.
Então, qual seria a execução deles? O desenvolvimento. Usar alguma técnica de projeto de rádio enlace. Então, eu mostrei um software para eles, o Gilvan mostrou um outro software para eles, onde eles utilizaram esses softwares para fazer o projeto de desenvolvimento. Ou seja, para executar o projeto integrador deles, e depois, obviamente, eles sintetizaram isso lá num contexto, né, no documento de forma contextualizada. Então, a execução, assim, para a gente finalizar isso aí, a execução e planejamento, gente, é muito importante. Percebam que elas têm que andar juntos, ou seja, a execução você vai realizando de acordo com o que você planejou, né? Você vai comparando e você vai tentar verificar se está chegando naqueles teus objetivos, nas tuas metas que você planejou. Você só pode fazer isso executando, desenvolvendo, tá? E aí você vai fazendo isso no decorrer do desenvolvimento do projeto de vocês. Finalizou essas duas fases, planejamento e execução, aí a gente vai para uma fase que a gente chama de síntese, onde geralmente você vai contextualizar o teu projeto. E aí na instrução normativa, como eu citei agora há pouco para vocês, a instrução normativa do projeto integrador do IFPA, ele fala de duas formas de você contextualizar, tá? Uma é através do relatório, onde você vai pegar tudo que planejou e executou e depois sintetizar no relatório, e a outra através do artigo, tá? E aí eu, até conversando com o pessoal lá no colegiado, a gente decidiu que iríamos trabalhar com artigo, tá, gente? Então, na instrução normativa você tem duas propostas, ou o relatório ou o artigo. E aí foi definido que iríamos trabalhar com artigo. Como eu falei, o artigo ele é mais interessante porque ele não é tão extenso e você consegue resumir e sintetizar legal o teu projeto nele. Tá? Já o relatório é algo bem mais complexo, né? A estrutura dele é bem maior, né? Geralmente bem mais páginas, né? E aí você demanda muito mais tempo. Em termos de artigo, obviamente o artigo ele é mais interessante porque se você quiser, como eu falei, né, no início da aula, se você quiser externar o que vocês projetaram, eu quero mostrar para a comunidade, eu quero mostrar o que eu desenvolvi, o artigo ele é bem mais sucinto, né? Ele tem uma síntese bem mais prática para se mostrar. E até mesmo para você publicar, mostrar num evento, algo do tipo. Isso se vocês quiserem mais à frente, né? Se vocês tiverem interesse. Mas aí é algo que a gente discute depois mais lá na frente. E até uma forma, né, Joel, da gente mostrar também o que os alunos vêm desenvolvendo, né? Se tiver, por exemplo, um evento no IF, eu não sei agora em tempo de pandemia, mas, por exemplo, se tiver um evento no IF onde tiver a possibilidade de vocês mostrarem, através de uma feira, algo do tipo, o projeto de vocês, o artigo ele é mais apropriado para isso, porque ele é mais curto, mais sucinto, ele é mais fácil de você apresentar para a comunidade. Vocês entenderam? Alguma dúvida, gente, até aí? Sobre a questão do planejamento e execução? Só complementando o que o Joel está falando aí, realmente não precisa ter uma aula para isso, tá, gente? Já existe todo um roteiro para você seguir. A gente, obviamente, vai orientar vocês em relação a isso. Então, eu preparei algum material que orienta vocês. Por exemplo, o artigo do projeto integrador ele é baseado na BNT. Está lá a especificação, ele vai ter um resumo, ele vai ter introdução, ele vai ter a forma de você botar as referências. Então, tudo isso está baseado na BNT. Obviamente, se vocês tiverem dúvidas, o próprio Joel, orientar vocês em relação a isso. Eu tenho material que eu disponibilizo para os alunos em relação a isso, né, que você perguntou, da BNT. Então, eu fiz um resumo de como você citar, como é que você faz um resumo, uma introdução.
E assim, se vocês precisarem, tiverem dificuldade em relação a isso, obviamente que eu posso, junto com o Joel, a gente pode definir e mostrar alguma coisa. Mas não que vai ter uma aula específica, tá, gente? A gente vai tentar usar as aulas para vocês tirarem dúvidas do projeto de vocês, mostrarem que vocês estão desenvolvendo, tentar ser produtivo nisso e usar o tempo para a gente tentar desenvolver o trabalho de vocês lá em sala de aula. Eu lembro que na disciplina anterior, né, Gelda, era uma aula só. Era uma aula na semana. Então eu sentia muita dificuldade porque começava, eu tentava explicar uma coisa e já acabava. E agora não, agora são duas, né, Gelda? Então é bem melhor. Eu vou ter um tempo maior para trabalhar com vocês. E se vocês tiverem dificuldade em relação a isso, obviamente que a gente vai orientar vocês em relação a isso. Por exemplo, o artigo já tem um documento, né, a gente chama de template, né, o modelo dele. Eu vou passar esse modelo para vocês. Ele já está de acordo com a instrução normativa do IFPA. Ele já está formatado do jeito que o IFPA pede. Fonte, né? Já está lá o local do resumo, já está lá o local da introdução, o local das referências. Tudo isso de acordo com o que a BNT pede. Vocês entenderam? Entendeu, Maria Vitória? Continuando, gente, dentro da questão da execução, de acordo com a instrução normativa, nós temos algumas ações a serem seguidas, tá? Então lá determina que as atividades de aprendizagem interdisciplinar para a resolução das questões problemas, né, do tema problema que a gente vai propor, decorrentes dos temas que vão ser definidos para cada API, vão utilizar essa interdisciplinaridade, tá? Então, é como se fosse uma regra do projeto integrador. Vocês têm que usar atividade de aprendizado através das inter-relações entre as disciplinas, tá? Professor, eu só vou usar uma disciplina. Isso não é interdisciplinaridade, tá, gente? Vocês têm que usar várias disciplinas, os vários conceitos teóricos e práticos que vocês estão aprendendo. Isso sim vai focar no projeto integrador de vocês. Então, na hora de executar, vocês vão executar o que vocês aprenderam de uma determinada disciplina em conjunto com outras, tá? Segundo, as atividades de campo, quando necessárias para a resolução de problemas. Professor, a gente vai precisar reconhecer um determinado local, uma determinada região. Se for possível ir lá, beleza. Eu lembro que teve a equipe do Cumbu, né, que desenvolveram um projeto de rádio enlace para levar a internet para o Cumbu, e um membro da equipe, se não me engano, tinha familiares lá. Então ele foi lá, ele fez o reconhecimento do local, né? Professor, isso é obrigatório? Não, gente, é se der, né? Então, no caso dessa equipe, ele foi lá, ele tinha parente que morava lá, e inclusive ele foi no colégio onde eles queriam levar a internet para lá. Então ele fez um reconhecimento do local, né? Teve uma outra equipe que foi no interior, aqui eu não lembro o nome do interior, mas também tinha uma integrante da equipe que tinha familiares que moravam lá, e ela também foi lá, ela fez o reconhecimento, ela capturou imagens para fazer dentro do projeto de rádio enlace, né, sobre aquela região, e jogou lá no software que projetava o rádio enlace. E aí foi um negócio bem interessante. Então ela conseguiu ir lá, né, o outro também conseguiu ir lá. Então se você conseguir ir lá na atividade de campo, beleza. É obrigatório? Não. Tá? O pessoal do Parque do Tinga, eles foram lá, eles viram determinadas regiões do parque, onde eles iam, por exemplo, botar as câmeras, né? E aí eles contextualizaram isso através de imagens no projeto, né? Mas não é obrigatório você fazer uma atividade em campo, tá, gente? Isso é se for possível, quando necessário, tá? Para a resolução do problema. Terceira, a construção dos experimentos, protótipos necessária à pesquisa. Então, se o projeto de vocês necessitar de algo como experimento, prototipagem, algo do tipo, se vocês quiserem desenvolver, é legal. Como eu citei no exemplo da equipe que fez o projeto de interligação de segurança entre o Campus Belém e a reitoria, eu mostrei um exemplo prático, um experimento prático de como criar
essa tecnologia de rede virtual. Eu mostrei para eles, ó, eu usei lá máquinas virtuais e mostrei, eles fizeram, eles gostaram, e colocaram isso no projeto deles, tá? Enriqueceram o projeto deles com um experimento. Então, se vocês quiserem também pensar num experimento, algo que vai resolver o meu tema problema, legal, beleza. Isso vai enriquecer o trabalho de vocês. Quarto, registro das atividades realizadas para a resolução das questões problemas. Isso é importante, gente, porque muitas das vezes a equipe esquece de registrar o que está realizando e acaba se perdendo na hora de sintetizar a coisa, né, de contextualizar o teu projeto integrador. Então, uma dica que eu sempre dou para vocês, anotem tudo que vocês estiverem fazendo, pesquisa, por exemplo, os experimentos, se vocês forem utilizar alguma coisa prática, tentem registrar, capturar a tela, porque isso vai ajudar vocês lá na frente, na hora de sintetizar o projeto de vocês. Por exemplo, eu mostrei, como eu falei agora há pouco, um software de radioenlace. O Gilvan também mostrou para a equipe dele lá, que ele estava ajudando a orientar. E aí a gente falou sempre para os alunos, olha, salvem o projeto de vocês, registrem, capturem as telas, porque isso vai ajudar vocês na hora de desenvolver o projeto, de contextualizar o projeto de vocês. Ok? Às vezes, obviamente, que a equipe esquece, né? Mas tentem lembrar um ou outro, né? Vamos registrar isso aqui, que eu acho que isso aqui é importante para a gente colocar no nosso projeto. Por exemplo, teve uma equipe que utilizou planilhas no Excel para mostrar o quantitativo, né, do projeto deles. O projeto deles era radioenlace, então eles tinham que utilizar antenas, eles tinham que utilizar cabo de comunicação, cabo coaxial, alguns utilizaram, se não me engano, fibra, e eles guardaram, eles registraram essas informações para depois contextualizar no projeto, tá? Depois colocar lá no artigo, por exemplo. Então isso é uma outra coisa muito importante, o registro do que você está fazendo. Então, se vocês puderem não, isso é uma lei que vocês têm que ter para o projeto de vocês. Guardem tudo que vocês estão fazendo, registrem, né? Guardem lá num diretório, computador lá de quem tiver da equipe, tá? Ou até mesmo lá do laboratório do IFPA, para vocês terem um registro de vocês, né? As informações que vão compor o projeto integrador de vocês, tá? Isso é muito importante. Para que depois, quando você for desenvolver o documento, você não tenha surpresas. Pô, mas a gente não registrou essa imagem, a gente não capturou aquele projeto de radioenlace ali, a gente esqueceu, aí vai ter que refazer tudo de novo, e aí você está perdendo tempo, prazos e tudo mais. Essa parte, gente, é uma parte bem inicial, como eu falei, a ideia da aula de hoje, né, como eu queria dar uma aula ao vivo para vocês, é justamente para tirar as dúvidas de vocês. Então eu sei que vão ter muitas dúvidas, e aí esse momento eu queria, no momento da aula, né, tirar essas dúvidas de vocês. O que vocês não entenderam, o que não ficou claro, né? No decorrer das aulas a gente vai mostrando outras etapas do projeto também. Por exemplo, a síntese e a avaliação a gente vai discutir com mais calma em outras aulas, porque vocês vão ver que existem subetapas dentro dessa etapa maior, tá, gente? Então, por exemplo, a síntese, vocês vão começar a contextualizar o projeto de vocês, então vocês vão ter subtarefas ali dentro, tá? Então depois a gente vai discutir melhor isso aí. Assim como a avaliação, né? Cada etapa avaliativa que vocês vão ter vai ser parte do projeto de vocês. Então, por exemplo, professor, como é que seria a nossa avaliação? Como é que vocês estão planejando? Como é que vocês estão executando? Como é que vocês estão apresentando esse projeto integrador para mim, para o Joel e para a turma? Tá? Depois, numa aula, eu vou mostrar todas essas etapas, o que vocês devem fazer na primeira avaliação, na segunda, na terceira, na quarta. Tá? Só como exemplo, só para vocês terem uma ideia, na quarta avaliação era o projeto em si que eles tinham que entregar.
Então você tinha que entregar lá o artigo, né, para vocês terem uma ideia. Primeira avaliação, professor, o que a gente tem que fazer? Planejar. Pegar o tema problema, discutir em equipe, entender qual é esse tema problema, tentar achar uma solução para uma determinada situação, de cunho local, ambiental, regional, algo do tipo. Tá? Ah, professor, a gente não tem ideia, a gente está sem ideia. Vamos maturar essas ideias. Tá? Eu lembro que no primeiro momento, gente, isso é normal. As equipes, logo no início da disciplina, precisa desenvolver melhor isso. Então isso é normal, não se preocupem. Vocês têm que pensar, como eu falei, o projeto integrador é uma ação coletiva. Então vocês têm que pensar coletivamente, discutir coletivamente, dizer, a gente quer trabalhar isso aqui, esse é o nosso foco. E aí a gente discute também em sala de aula, a gente vê se não é uma coisa muito complexa que vocês querem desenvolver, para vocês não perderem muito tempo, tá? E aí a gente vai maturando isso, né? Então a primeira avaliação de vocês provavelmente é o planejamento de vocês, depois a segunda vai ser as fases de execução, os debates, os seminários que vocês vão apresentando. Como um colega perguntou agora há pouco, né? Professor, a gente vai ter que apresentar, vocês vão ter que apresentar. A gente vai debater, vocês vão mostrar para os colegas, para os professores orientadores, caso eu e o Joel, como é que está o andamento do projeto de vocês. Nesse momento, quem tem vergonha tem que perder a vergonha, né? Porque você vai ter que falar... professor, todo dia eu vou ter que falar? Não necessariamente. Um dia fala um, outro dia fala outro da equipe. Isso, gente, é para você treinar. Né? Como eu falei para vocês, o projeto integrador é um momento para vocês treinarem para o mercado de trabalho. Né? Você vai trabalhar numa empresa onde você vai ter que lidar com um grupo, né? Uma organização. Então você tem que saber lidar com isso. Então é uma forma de você treinar, praticar, né? Perder a vergonha. Eu lembro que tinha alguns alunos, já não chegou a participar, mas os caras tinham medo de falar, né? Mas isso é normal, gente, é natural. Com o tempo você vai perdendo isso. É uma prática, você vai exercitando. Então você... Ok, isso mesmo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, algo que não ficou claro, se vocês quiserem perguntar, esse é o momento aí. E assim, como eu falei, essa é uma primeira aula para a gente entender legal o que é disciplina e tirar dúvidas, né? A gente vai ter outras oportunidades, com certeza. E eu vou sempre estar batendo nessa tecla aí das etapas do projeto, para vocês sempre ficar antenado, entender legal essas etapas e obviamente tirar aí o melhor de vocês para construir esse projeto, tá, gente? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Como eu falei no início, avisem a turma, né, o resto do pessoal que não está aí, por algum motivo. Eu vou tentar depois disponibilizar essa gravação. Como o Google Meet não está mais gravando, né, João? Eu estou tentando gravar aqui pelo meu computador. E aí depois eu vou tentar fracionar esses vídeos para não ficarem tão longos e disponibilizar para vocês lá no Siga. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque editar vídeo não é tão fácil, né? Porque se ficar muito grande você vai ter que dar umas cortadas e tudo mais. Mas a minha intenção é editar isso aqui e disponibilizar para vocês também, tá, gente? Assim como esse material que eu apresentei, eu vou botar lá no Siga para vocês também. Ok, gente? O importante é vocês colocar na cabeça, vai ter um tema geral, como o Jorge falou e eu citei. Em cima desse tema geral, vocês vão tentar escolher um tema específico, para não ficar algo muito complexo, tá? E chegar numa solução, tá, gente? Então, tentem escolher algo que vocês se identifiquem, talvez vocês gostaram bastante no curso, em consenso na equipe, né, no coletivo, tentem chegar numa decisão e dizer, olha, professor, a gente quer trabalhar com isso aqui, a gente decidiu isso aqui.
baseado nesse tema geral, a gente quer trabalhar esse tema específico, porque a gente acha que a gente está mais preparado, ou talvez para isso aqui. Ah, justamente, eu acho que tu citaste agora há pouco aqui no WhatsApp, né, Joel? Assim como o Jordan pode mostrar algumas coisas, eu também, por exemplo, na outra turma, eu mostrei algumas tecnologias para dar um direcionamento para vocês. Só, a gente tem isso aqui que vocês podem utilizar, tem a tecnologia 5G, tem a tecnologia veicular, tem a tecnologia de rede com segurança, ou seja, uma série de situações que vocês podem pensar com calma. E como ele falou agora há pouco, se você já tem uma expertise para alguma coisa, também, tá? E aí a gente discute isso, tá? Não se preocupem, né, em relação a isso. Acho que a Leane levantou a mão aí, né? Isso é importantíssimo. Se você definir um tema, obviamente você tem que pesquisar sobre esse tema e a referência bibliográfica é com certeza importante. Fale lá, Leane. Olha, por exemplo, as equipes usaram muito no projeto integrador rádio enlace. Então era um tema comum para muitas equipes. Mas as aplicações foram distintas. Então é válido. Entendeu, gente? O que não pode é fazer a mesma coisa, tá, gente? Porque aí fica configurado que um está copiando do outro. Então não é interessante. Pode usar o mesmo tema? Pode, mas tentem fazer aplicações distintas, né? Just uma mensagem aqui, só deixar uma enfermeira por precaução ali perto. O que, que seria? Não entendi. Eu tô vendo agora. Ah, eu acho que é em relação às apresentações. Tá, tá. Não fiquem com medo, gente. Isso aí é normal, é tranquilo, é treino, cara. Apresentar é treino, ninguém nasce sabendo. É, Monique, é algo a se discutir, né? Você, se tiver uma proposta e tiver muito longe desse tema problema, de repente a gente discute, se for o caso de adaptar, mas é, mas é algo a se discutir. Você depois explana o que é que você tem de ideia, a gente analisa, né, e discute. Se for o caso, adaptar algo do tipo, beleza. Se você se acha segura de trabalhar com aquilo junto com a equipe e der para adaptar ao tema problema. Joel, deu uma cortada no teu áudio agora. Não sei se a galera está escutando direito. A aula vai até as 10h40, né? Então, se alguém não tiver mais dúvida, eu depois, como eu falei, eu vou editar essa gravação e disponibilizar para quem não teve oportunidade de assistir hoje. E aí eu aviso vocês, né? Quando estiver disponível, eu boto o link lá no Siga para quem quiser depois assistir com calma. Ok? Então, ok, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Eu sei que nesse primeiro momento vocês ainda devem ter muita dúvida e aí no decorrer do curso a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Se for o caso, anotem essas dúvidas para a gente ir tirando no decorrer das aulas, tá bom? Ok, gente. Obrigado aí, viu? Até uma próxima aí.